Nós estamos na série Prepare-se para viver o sobrenatural. Quando você ouve essa palavra, sobrenatural, o que vem à sua mente? Eu penso que nós, como bons brasileiros, temos a tendência de mistificar as coisas. Mas eu quero dar uma definição bem simples do que é sobrenatural. Sobrenatural é tudo aquilo que só Deus pode fazer. Se você pode fazer, não é sobrenatural, é natural. Agora, se você está fazendo algo que você reconhece que em você não tem esse poder, isso é sobrenatural. Isso vem dos altos céus. E nós estamos nos preparando para viver isso. Cada um de vocês, e a igreja como um corpo, vai viver isso. Algo que só Deus pode fazer. E nós vamos abrir os nossos lábios para glorificar a Deus e reconhecer que isso vem dele. Nós estamos usando a parábola do semeador, mas como o nosso pastor tem nos ensinado, é a parábola dos solos. Então, nós estamos usando a parábola dos solos. No domingo passado, nós ouvimos do primeiro solo. O solo do coração endurecido. O solo onde a semente foi jogada e porque ele estava duro, ela foi pisada, os pássaros vieram e comeram, e ela não entrou na terra, e ela não germinou. Satanás lançou mão dessa semente. Hoje pela manhã nós ouvimos sobre o segundo solo. O solo que pode ser endurecido e é endurecido pelo sofrimento, pelas nossas emoções, e as nossas emoções não são colocadas no lugar certo. É o solo onde existe cascalho, existe pedra, e a semente cai, mas porque não tem condições de se enraizar, vem o sol, o sofrimento, e elas murcham, e elas não frutificam. E o nosso coração fica muitas vezes endurecido pelas tristezas de sabores, das circunstâncias da vida, das decepções que nós vivemos, e vamos deixando o nosso coração ficar ressentido, amargurado, e a palavra de Deus não frutifica. E agora à noite, nós vamos estudar o terceiro solo, e como bem colocou o Luiz Diogo, nós vamos falar de distrações. Quero dizer para vocês que o pastor deixou eu escolher essa mensagem. Ele falou, você quer pregar sobre emoções ou sobre distrações? E eu fiquei olhando para a cara dele. E ele olhou para mim, eu já sei, você quer falar sobre distrações? Eu falei, bandido me conhece. Miserável, como diz ele. E por que eu quis falar sobre distrações? Porque talvez seja um dos meus maiores problemas no momento. As distrações. E é interessante estudar sobre isso. É muito interessante estudar sobre distrações. E todos nós estamos sujeitos a isso. Então, eu quero ler com vocês, o nosso tema é Ajuste sua mente para vencer as distrações. E nós vamos ler Lucas. Hoje de manhã o pastor leu Lucas, versículo 4. Eu vou ler o versículo 5. Ele leu o versículo 6, eu vou ler o versículo 7. Ele leu o 13 e o 18, e eu vou ler o 14. Então, vamos ler 3 versículos da parábola do semeador. E diz assim, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho. Verso 7. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Verso 14.
As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Esse é o texto dessa noite. E eu vou concentrar o estudo dessa noite na nossa mente. Você tem ouvido, se você veio domingo passado, se você esteve hoje pela manhã, se você participou ano passado na nossa campanha de oração, você ouviu o que nós temos falado sobre o que é coração. E coração, ele fala sobre o nosso coração, biblicamente, fala sobre a nossa mente, as nossas afeições, os nossos afetos, aquilo que nos afeta, os nossos sentimentos, e a nossa volição, a nossa capacidade de escolha, de decidir e de fazer coisas. Então, quando você lê a palavra coração na Bíblia, nós estamos nos referindo à mente, afeições e ação. Decisão, a sua volição, aquilo que você faz. Então, eu coloquei 3 pontos, para ser bem batistinha, eu coloquei 3 pontos para vocês. E o primeiro ponto eu quero que você preencha aí, se existe um espaço para você preencher. Nossa mente é a parte mais importante do nosso coração. Espera aí, Eliane, você tem certeza do que você está falando? Não é as nossas emoções? Se você veio de manhã, você já entendeu o que eu estou falando. Não, a parte mais importante do seu coração é a sua mente. Está aqui. E eu quero ler com vocês 1 Crônicas 28, versículo 9, quando Davi fala ao seu filho Salomão. E ele diz assim, e a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos. Numa outra tradução diz, todas as intenções da mente e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará. Mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Eu quero falar do que você pensa. Você já parou para pensar nos seus pensamentos? O que você pensa a respeito do que você pensa? Quais são os seus pensamentos? Nós temos falado várias vezes aqui, e você já me ouviu falando isso. E se você não ouviu, você vai ouvir agora. Guarde isso. Isso pode resolver muitos problemas na sua vida. O que eu penso, mente. Determina o que eu sinto, afeições. O que eu sinto, minhas afeições, o que me afeta, determina o que eu faço. As minhas escolhas, as minhas decisões. O que eu penso, determina o que eu sinto. O que eu sinto, determina o que eu faço. A maioria de nós tem a tendência a ficar focado só no que sente. E a gente acha que o que a gente sente é que nos comanda. Não. Se você tiver a experiência de sentar com um terapeuta, ele vai fazer perguntas para você, o que está por trás do que você sente. E você vai fazendo perguntas, e aí você vai pensando. E a maioria de nós tem pensamentos cristalizados, e vão determinando as nossas ações. Quando eu falo de mente, eu estou falando da mente, que é responsável pelo que você pensa,
pelas suas crenças, pelo seu entendimento, pelas suas memórias, pelos seus julgamentos. Tudo isso nós estamos referindo à mente, ao que você discerne, o seu discernimento a respeito das coisas, a sua consciência. Quando nós estamos falando de mente, nós estamos falando daquilo que é consciente, daquilo que nós pensamos, cremos. E eu gostaria que você guardasse essa palavra que eu usei, pensamentos cristalizados. Quando eu comecei a estudar, alguns anos atrás, sobre a abordagem sistêmica, quando eu fiz o curso de terapia na abordagem sistêmica, eu li um livro de uma mulher que define muito bem a abordagem sistêmica e ela fala do problema das certezas. E ela fala que esse é o nosso problema. Nós criamos certezas absolutas que são cristalizadas em nós e isso impede que a gente mude. E eu tive que, ao longo de 2 anos e meio, enquanto fiz o curso, mudar a minha forma de pensar, porque eu tinha pensamentos cristalizados. Eu achava que acontecia a consequência de A era o B, e eu tinha um pensamento que a gente chama de linear. Uma coisa está ligada a outra coisa e só tem um motivo por que aquela coisa acontece. E dentro do pensamento sistêmico eu descobri que todas as coisas estão interligadas. E que não é uma única causa. Eu aprendi a substituir o ou é isso, ou é aquilo, por é isso e também é aquilo. E aí eu fui aprendendo que eu era extremamente rígida. Eu ainda sou rígida, eu quero dizer para vocês. Mas Deus tem quebrado. E Ele vem com um pastor que fala assim, você tem que se ajustar. E vem chulep, chulep, chulep. E sai da sua zona de conforto. Mas isso é amor de Deus. Eu não tenho dúvidas que o pastor Fernando me ama. Mas não é o amor dele, é o amor de Deus. Porque Deus começou uma boa obra em nós. O pastor terminou o culto da manhã falando disso hoje. Ele é o maior interessado que você mude, que a sua mente mude. Então, a parte mais importante do seu coração é a sua mente. E se ela é importante, você pode preencher aí a nossa mente. Porque é importante você olhar para a sua mente. A nossa mente age como um guarda que nos protege da ignorância, do engano e da incredulidade. Um texto muito conhecido nosso, Provérbios 4, 23, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Numa outra tradução diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. É da mente que o texto de Provérbios está falando. Então, a nossa mente, ela vai nos guardar e nos proteger da ignorância. E quando você vem ao culto, e a palavra de Deus é aberta, você está sendo protegido e sabendo qual é a vontade de Deus. Então, você não é mais ignorante a respeito da vontade de Deus, nem é enganado com relação à natureza divina, porque nós falamos do caráter de Deus quando nós pregamos. E você pode, então, confrontar a sua incredulidade, e a sua fé pode ser, então, desenvolvida, e você passar a ser uma pessoa crédula, que acredita naquilo que Deus diz e faz. No livro que nós lemos no ano passado, Ídolos do Coração, a autora, Elyse Fitzpatrick, ela diz o seguinte, cabe à mente instruir as afeições acerca do amor de Deus e treinar a volição, as nossas escolhas, para escolher o que é correto. Ela é a parte mais
importante do nosso coração. Como anda a qualidade dos seus pensamentos? Como anda a sua mente? A nossa mente é a parte mais importante do nosso coração. Em segundo lugar, em nossa mente, que é a parte mais importante do nosso coração, é travada uma batalha diária. Todos nós temos batalhas diárias. E tudo começa na mente. Tudo começa com os seus pensamentos. Aqui é a origem. Lucas 8, versículo 7, que nós já lemos, diz: outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Sabe o que é interessante? E foi muito interessante perceber isso durante essa semana, enquanto eu estudava essa parábola. E eu acredito que um dos principais alvos do inimigo é a sua mente. Ele quer controlar a sua mente. Ele não quer que você saia da igreja. Acredite. Mas ele quer confundir você e enganar você. E se ele conseguir semear na sua mente um pensamento, mesmo que sutil, contrário à verdade, ele já se dá por satisfeito. E o que me impressionou estudando é que esse solo, aonde foi semeado junto com espinhos, ele era um bom solo. Era um solo que foi arado. Era um solo que foi preparado. O solo foi arado. Ele tinha qualidade. Ele estava pronto para receber a semente. Ele estava fofa a terra. Ele tinha a umidade necessária. Ele tinha tudo que era necessário para que a boa semente germinasse. Mas sabe qual era o problema dele? Junto com a semente boa, tinha ali naquele solo fofo, arado, preparado, uma outra raiz. Uma outra raiz. Uma raiz de espinhos. Ou você vai entender melhor eu falar sobre ervas daninhas. Tinha junto, naquele solo, semente de ervas daninhas, que disputavam os nutrientes do solo com a boa semente, que também precisava dos nutrientes do solo. Não era um solo raso, não era um solo rochoso, não tinha cascalho, era um solo fértil. Mas tinha uma outra raiz plantada junto. Sabe, essa palavra agora que eu vou ler para você, e você vai preencher aí, é do nosso pastor. Eu devia ter colocado aqui, Fernando Sanches. Foi ele que me deu isso daqui, tá? Nossa frutificação, preenche aí, é comprometida quando temos outras raízes diferentes da palavra em nossa alma. Às vezes, quando eu sei que o pastor vai pregar, eu mando umas coisas para ele. Quando ele sabe que eu vou pregar, ele manda umas coisas para mim. A gente troca umas figurinhas. E eu peguei essa figurinha que ele mandou para mim. Nossa frutificação é comprometida quando temos outras raízes diferentes da palavra em nossa alma. O único problema desse solo é que nesse chão tinha outros residentes. Tem outros residentes na sua mente? Além da palavra de Deus? Preenche aí também. São 2 tipos de plantas que estão lutando por um lugar ao sol. E vencerá aquela que assentou suas raízes antes e mais profundamente. A raiz que for mais profunda
ela é que vai frutificar. Ela é que vai dar frutos. E pensando nisso, eu lembrei de um texto de Jesus. Jesus, ele fala que nós não podemos servir a dois senhores. Lembra disso? Esse texto especificamente vai falar de recursos financeiros. Mas a verdade é que Deus quer o seu coração por inteiro. Deus quer a sua mente por inteiro, espontânea. Você tem que querer ter todo o alvo e foco da sua vida numa única pessoa, Cristo Jesus. Duas raízes, duas sementes plantadas juntas, elas vão competir. E está aí o problema das distrações. O texto menciona sobre espinhos que sufocaram. E nós estamos chamando essa noite espinhos de distrações. Os espinhos, a erva daninha, os abrolhos, em algumas traduções você vai ler abrolhos, são as suas distrações. Lucas 8, 14, diz assim: as sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. Você pode preencher aí no seu esboço. As distrações são grandes obstáculos à fertilidade e ao amadurecimento espiritual. O amadurecimento, ele depende de onde você está focado, que semente está sendo alimentada. E a sua vida, então, se torna infrutífera. Você pode preencher aí também. Nossa fé fica relegada a um lugar secundário diante das distrações. Diante das distrações, o alvo, que é Jesus, ele fica num segundo plano. Jesus não é a prioridade. As suas preocupações é que são a prioridade. As riquezas é que são a prioridade. São as distrações, são os espinhos. E sabe, quando você tem uma mente que Cristo está no lugar secundário, eu lembrei de uma música muito antiga. Eu era criança, tá, gente? Muito criança, se você lembrar dessa música. A música diz assim, não vou cantar para a alegria do meu cunhado. Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é santo, não. E aí tem uma série de coisas. Era um quarteto muito antigo que cantava essa canção. A gente tinha o LP lá em casa. Minha mãe colocava na vitrola e nós ouvíamos essa canção. Sabe qual é o problema do crente que está distraído? Ele leva uma vida dupla. Ele vem no domingo, ele está sentado aqui agora, neste momento. Ele levantou as mãos enquanto nós cantávamos. Ele bateu palmas, ele orou junto com o Luiz Diogo. Só que quando ele sair daqui, entrar no seu carro, ele vira o bicho. E de santidade ele não tem nada. Estava lendo um livro, o livro do pastor Alcione Emerick, que se chama Contaminação Espiritual, um livro excelente. E ele conta a historinha de uma mulher, numa atitude, diz que isso é verdade, numa atitude de, assim, já não aguento mais, ela contratou um caminhão de mudança e trouxe a mudança completa da casa dela para a igreja.
E o pastor falou para ela assim: minha irmã, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Aí ela falou: pastor, o meu marido aqui na igreja, ele é uma coisa. Ele serve, ele recolhe o dízimo, ele é diácono, ele serve ceia, ele ora pelos irmãos. Mas quando ele chega em casa, ele é o diabo em pessoa. Eu quero morar na igreja, porque aqui é o paraíso. Jesus tinha o primeiro lugar na vida desse homem? Nunca. Por quê? Porque as distrações estavam ocupando o lugar prioritário. Sabe, o que mais eu descobri estudando essa parábola? O texto fala assim, produzem frutos, produzem e nunca amadurecem. Então, tem uma produção. Então, você anota aí. A colheita de uma mente distraída é composta de espinhos e abrolhos. Erva daninha. O que são as distrações? Tudo o que eu vou citar aqui é legítimo. São preocupações humanas. Nós as temos. São preocupações legítimas nossas. Nada de errado em ter essas preocupações. O errado é quando essas preocupações tomam o primeiro lugar. Então, o que são esses espinhos? O que são essas distrações? As preocupações da vida. Numa outra tradução diz, cuidados deste mundo. Mateus 6,31 dá uma dica para nós. Não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Eu não sei vocês, mulheres, mas eu, na condição de mulher, se eu sei que eu tenho um casamento para ir, eu pergunto para minha irmã, que roupa você vai? 1 mês antes do casamento. Só que a palavra de Deus diz que eu não preciso ficar preocupado com isso. O sucesso desse mundo, as metas que você colocou na sua vida, precisam ser apresentadas para Deus. E você precisa perguntar para Deus quais são as metas dele, não as suas. O problema é que nós fazemos planos e nós apresentamos para Deus e dizemos: Deus abençoa o meu plano. Quando nós deveríamos perguntar a Deus qual é o seu plano. E Ele vai dizer. E nós então nos submetemos aos planos de Deus. Outras distrações, riquezas. Numa outra tradução, fascinação pelo dinheiro. Olha que texto interessante, 1 Timóteo 6, 8 e 9. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. O que esses espinhos nessa terra boa ele faz? Você se afundar na lama, no lamaçal de dívidas, e você quer enriquecer. Não tem problema nenhum você querer melhorar a sua condição. E Deus abençoa você para isso. Mas se esse é o alvo, eu quero ser rica, você vai sofrer. E muito. Porque você só vai colher espinhos e abrolhos. Terceira distração. E talvez essa seja a mais forte no mundo que nós vivemos. Os prazeres, as ambições egoístas. Porque, gente, eu atendo pessoas. E sabe o que eu mais escuto, tanto aqui quanto no consultório?
Eliane, eu quero ser feliz. E se você ouviu a pregação hoje de manhã, você vai entender que não é esse o alvo. Você pode escolher alegria, mesmo em meio a situações e circunstâncias difíceis. Porque há um agir de Deus nisso. E quando o seu alvo é só ser feliz e se sentir bem, nós vivemos num mundo extremamente focado nos prazeres. E todos os prazeres são oferecidos, às vezes, a um clique, distorcidamente. Quando foi falado de churrasco aqui, alguns de vocês salivaram, não é verdade? Carne é bom? É? Eu não vou falar mal da carne não, gente, pode ficar tranquilo. Carne é bom? Carne é boa. É para o nosso paladar? É. Mas sabe o que a indústria química faz? Ela faz um componente químico que tem sabor de churrasco. E ele é tão agressivo e violento, esse componente químico, que ele vicia a sua mente. Aí você compra batata frita com sabor churrasco. É veneno isso, não compre. Coma o churrasco, a carne de verdade. Mas isso que vem com essência é para distorcer os seus sentidos. E você vai ficar viciado. Isso é para dar um exemplo que o mundo distorce. Nós vivemos num mundo autocentrado, hedonista. Só o que vale é o meu prazer. É o meu lugar ao sol. E eu passo por cima das pessoas para eu me sentir feliz. Tiago 4, 3 e 4 diz assim: quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Forte esse texto, né? Esses dias eu estava pensando a respeito de umas pessoas muito queridas, e eu comentei com as minhas irmãs, e falei para elas, eles estão sendo amigos do mundo. E quando você se torna amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Por isso que na igreja é de um jeito, e fora da igreja é de outro. Essas são as distrações. Eu quero lembrar você, a nossa mente é a parte mais importante do nosso coração. Todos os dias, em nossa mente, vai ser travada uma batalha. Em terceiro e último lugar, você pode preencher aí no seu esboço. Nossa mente precisa ser ajustada para vencer as distrações. É necessário o ajuste. É necessário você pensar no que você está pensando. E você fazer, de fato, uma revisão sobre os seus pensamentos e apresentá-los a Jesus. Um texto que me ajudou muito na minha recuperação, desde o início da minha recuperação, em 2003, 2 Coríntios 10, 4 a 6, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos são sobrenaturais. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? Os pensamentos cristalizados que nós temos dentro de nós. E aí eu vou dizer uma coisa para você: se o Espírito Santo não revelar para você
Quais são essas fortalezas? Eu não posso revelar. Eu não tenho esse poder. São armas espirituais. É a revelação de Deus. As armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Sabe o que são argumentos e pretensões? Numa linguagem bem simples, são as suas desculpas esfarrapadas para não mudar. Eu ouço desculpas esfarrapadas para não mudar todos os dias. Eu tenho as minhas desculpas esfarrapadas para eu não mudar. E eu conheço elas e elas estão na ponta da minha língua. Uma delas que eu usei durante muito tempo é: eu não emagreço porque minha mãe é boleira. É verdade que minha mãe é boleira. É verdade que o bolo da minha mãe é bom. Mas a minha mãe nunca entuchou bolo na minha boca. Eu só tenho uma recordação da minha mãe fazendo a gente engolir comida. Não sei se a Jane vai lembrar disso, porque ela era bem pequena. Nós morávamos no H30. A Jane era pequena, bem pequena. Nós estávamos na cozinha, sentados ao redor da mesa. E a minha mãe fez um negócio chamado lasanha verde. Lasanha com espinafre. Gente, eu gosto de espinafre. Mas todos nós somos 6 filhos. Imagina 6 filhos sentados ao redor da mesa. E nós viramos a cara e falamos: eca, não quero essa lasanha. Meu pai subiu, na verdade, desceu. Meu pai tinha uma coleção de cintas, e ele deixava a gente escolher a cinta que ele ia bater na gente. E ele desceu com uma cinta, e ele falou: come. Aliás, não foi minha mãe que entuchou a comida. Come, a sua mãe fez com muito carinho, vocês vão comer. Aquele dia nós comemos com ânsia, e comemos. Mas não foi aquilo que me fez comer demais não, tá, gente? Porque eu como lasanha verde até hoje, não tenho nenhum problema com lasanha verde. Gosto, eu não gosto de manga, como vocês sabem. Mas lasanha verde, tudo bem. O que eu estou falando para vocês é que eu tenho desculpas. São os meus argumentos. São as pretensões que se levantam na minha mente contra o conhecimento de Cristo. E você tem os seus. Eu não vou no celebrando. E aí vem. Sabe por que você não vem no celebrando? Porque no celebrando você vai ser desmascarado. E não é por mim, não. Porque eu não tenho essa capacidade. É pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não vou lá falar com o pastor, nem com a Eliane. Eles têm bonequinho de voodoo. Não tem não, gente. Brincadeira. Brincadeira de mau gosto, desculpa. Mas sabe o que acontece? A gente faz pergunta e fala: como ela sabe o que eu estou pensando? Não, são só perguntas. Entendeu? Não sou bruxa não, viu, gente? O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós somos craques em criar coisas na nossa mente para não levar a nossa mente cativa a Cristo Jesus. Então preenche aí no seu esboço. É preciso levar nossa mente cativa à mente de Cristo, com toda obediência. Lembra de uma coisa que eu sempre falo aqui? Michael Wells, psicoterapeuta cristão, falecido em 2010, diz o seguinte: o que ganha sua atenção, ganha você. Se o espinho ganhou sua atenção, se a distração ganhou você, ela ganha você. As preocupações da vida, as riquezas, os prazeres. Preenche aí. É preciso ter conhecimento da palavra de Deus.
A leitura da Bíblia é fundamental para ter vitória sobre as distrações. Eliane, mas é tão chato ler a Bíblia. Eu não entendo. Não entende porque você não lê. Mas a hora que você começar a ler, o Espírito Santo de Deus, ele vai conduzir você a um entendimento. E existem materiais que nos ajudam a entender. Hoje, todos nós temos acesso a um smartphone. E no smartphone, você pode ir na loja dos aplicativos. E você tem diversos tipos de aplicativos de Bíblia. E eles fornecem devocionais e uma orientação de como você deve ler a Bíblia. Nós precisamos disso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Abra mão dos seus joguinhos da Netflix, da TV, do videogame, e vai ler a Bíblia. Preenche aí. É preciso confrontar os nossos pensamentos com as verdades da palavra. Você precisa pegar o que você está pensando, quando você identificar o seu pensamento, e perguntar para ele: isso é verdadeiro? Isso é correto? Isso é nobre? Isso é puro? Isso é amável? Isso vem de Deus? Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É preciso, preenche aí, orar de forma deliberada e específica a respeito dos nossos pensamentos e desejos. Em outras palavras, deliberado nada mais é do que intencionalmente. Você não precisa ter vontade, mas você vai dizer para você que intencionalmente você vai comer salada, porque vai nutrir o seu corpo. Então você vai dizer para o seu pensamento: eu vou orar, porque isso vai nutrir a minha mente. Então é intencional e você vai orar especificamente. Quando eu falo orar especificamente, é dizer exatamente o que está dentro de você. Gente, eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Eu poderia dar uma infinidade de exemplos para vocês. Mas é você pegar exatamente o que está dentro de você e dizer: Deus, minha vontade é essa. Sabe, o pensamento que está por trás dessa vontade é esse. E falar para Deus. E Deus tem o poder de mudar isso. E Ele muda. Ele muda. Elise Fitzpatrick, ela diz no livro Ídolos do Coração: somos fracos, somos vulneráveis a ataques. A única forma de combatermos com sucesso as tramas do diabo é estarmos alertas e nos dedicarmos à oração. Precisamos estar em guarda a fim de perceber as armadilhas que poderiam ser usadas pelo nosso inimigo para nos enredar. Por isso que lá em Mateus 26:41, Jesus fala: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. O que mais que você precisa fazer para ajustar a sua mente? A mente de Cristo. É preciso orar pedindo a Deus desejos santos. E que tenhamos o devido temor à pessoa dEle. Peça a Deus: Deus, eu quero ter desejo santo. Eu quero querer amar o Senhor de todo o coração. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero ter temor, reverência ao Senhor. Em último lugar, você pode preencher aí: é preciso ficar atento ao sono espiritual que pode nos acometer. É muito
sutil. Você está acordado? Acorda. Cuidado com o sono espiritual. Mateus 13, 25 diz assim: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Pastor Marcos de Souza, o Cote, ele diz o seguinte: a semeadura do inimigo só acontece quando a igreja dorme. Uma das principais guerras é a guerra contra o sono espiritual. A questão não é o inimigo, é o sono. O inimigo, ele vai tentar semear uma semente ruim todos os dias na sua mente. Mas se você estiver dormindo, é muito sutil, ela vai brotar. Sabe quando você fala assim, isso não tem nada demais, você é muito radical, Eliane, não tem problema, eu sei discernir. Quero dizer para você que o inimigo já semeou a semente e já brotou na sua mente. Efésios 5, 14 diz assim: porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Hoje de manhã o nosso pastor falou que se você não tem sabedoria, você pode orar, pedir a Deus que Ele vai te dar. Deus quer que nós vivamos, não como ignorantes. E a nossa mente, ela tem a função de nos guardar da ignorância, de nos proteger. Então eu quero convidar você a fechar seus olhos. A nossa mente é a parte mais importante do nosso coração. Na nossa mente é travada uma batalha diária. Na nossa mente, nós precisamos nos ajustar diariamente para vencermos as distrações. Feche seus olhos e ore. Eu tenho certeza que enquanto eu pregava, você identificou pelo menos uma distração na sua vida. E você talvez perceba exatamente essa disputa diária entre a boa semente e os espinhos, as ervas daninhas, as distrações que querem roubar o seu foco. Lembra que o problema não é o inimigo. O problema é que talvez você esteja dormindo. Talvez você esteja ignorando os sinais que Deus tem mostrado para você. Talvez você esteja vindo domingo após domingo aqui. Tome uma decisão nesse momento, mas quando você sai, você já liga no Fantástico e já esquece o que prometeu. Ou você põe no canal do esporte para ver os gols do domingo e já esqueceu. Fale para Deus o que você realmente quer. Mas lembra de uma coisa. Deus conhece o seu coração. Então diga para Deus que você quer querer. E que você quer viver o sobrenatural. E experimentar o que Ele tem preparado para essa igreja, para a sua vida, para toda Jacareí
e o que Ele vai fazer a partir de nós, se de fato nós nos ajustarmos a Ele. Também quero aproveitar esse momento e perguntar, pode continuar de olho fechado, se enquanto você ouvia, de alguma maneira você entendeu que você nunca entregou sua vida para Jesus, mas você quer tomar uma decisão de eu quero ser um bom solo e quero que a palavra de Deus dê fruto na minha vida. E quero dizer que eu quero Jesus na minha vida. Então eu gostaria de perguntar para você, se hoje à noite você entendeu a sua necessidade de Jesus, levanta uma das suas mãos. Você não vai precisar vir aqui à frente. A única coisa que eu vou pedir para você é levante uma das suas mãos e preencha uma ficha que está aí à frente, porque nós queremos orar por você. Alguém aqui entende que precisa de Jesus? Eu não vou insistir. Eu quero orar com você. Querido Deus, que o Senhor nos acorde. E que toda a sutileza do inimigo caia por terra. E que em nome de Jesus, nós confessemos a Ti as distrações que têm ocupado a nossa mente e têm nos deixado tão ocupados que Jesus está em segundo lugar na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor está ouvindo orações hoje aqui. E eu sei que o Senhor está recolhendo todas essas orações. E que o Senhor já tem uma resposta. Então eu peço a Ti, em nome de Jesus, nessa noite, que sejamos todos fortalecidos no Senhor, na força do Seu grande poder, para que nós possamos resistir e fugir do inimigo. E nos revestirmos de toda a armadura do Senhor, para que no momento mau, a gente tenha as armas que o Senhor tem preparado para nós lutarmos. Ó Deus, em nome de Jesus, adestra as nossas mãos. Coloca um guarda na nossa mente, nas nossas emoções, nas nossas ações. Que o Senhor prepare esse solo. Que o Senhor venha com o seu arado e faça sulcos. E que toda semente que não provém do Senhor, o Senhor tire de nós. Porque nós vamos até a Ti e vamos usar as Tuas armas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você.